Hoje foi um dia muito especial para mim, porque pela manhã em particular, eu revi muitas faces que eu conheço há décadas. E hoje à noite eu estou revendo outras. Por exemplo, o irmão Reni e sua esposa estão ali. É interessante, eles não parecem mais velhos, eles parecem tão iguaizinhos como eu os deixei aqui. Não sei se é harmonização facial, se é banho de bicarbonato, eu não sei bem o que é, mas é muito interessante. E eu estou conhecendo outros aqui, que eu não conhecia, não é? Tem mais gente aqui. É lógico que eu lembro as faces, mas em muitos casos eu não lembro os nomes, né? E isso é normal, eu estou com 450 anos agora, então eu tenho dificuldade em lembrar alguns nomes. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, ó, o Marcos está ali com a Plácida, né? O cabelo do Marcos era diferente quando eu conhecia, com relação à cor, mas ele também está, eles estão iguaizinhos, não mudou nada, então eu estou muito feliz. E de manhã eu estive um pouco trêmulo, porque vocês não imaginam, faz 18 anos que eu prego aqui, e que eu saí daqui. E eu tenho memórias extraordinárias daqui. Eu trabalhei muito nessa igreja. E muitos dos que estão aqui, eu conheci desse tamanho, né? O próprio filho do Marcos está ali, né? Com a esposa, não sei quantos filhos já tem. 5? Nenhum ainda. E, então, mas o outro tem, né? Então, de manhã eu estava assim meio trêmulo, mas um anjo veio, me deu uma injeção. A mesma injeção que ele deu no Felipe, que tocou guitarra aqui. Cadê o Felipe? Cadê o rapaz? Desceu? De medo, né? Porque se ele for se tornar um médico, do mesmo naipe que me parece ter ao tocar guitarra, vai ser um espetáculo, né? Teve uma hora ali que eu pensei que ele ia explodir a guitarra e nós todos juntos, porque ele ficou naquela corda, apertando aquele negócio, e o som foi até o terceiro céu. Eu não tenho nenhuma competência em termos de música e de instrumentos, não tenho. Mas eu tenho ouvidos, não sou surdo, e eu percebo quando a coisa é boa, né? Então eu fiquei muito feliz. E Robinita com o louvor, de novo, né? Eu não sei quem teve a ideia do medley, mas o medley foi você? Maravilhoso. Então a força está sobre ti. Foi maravilhoso. João capítulo 17, graça e paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui nessa noite. Para quem não me conhece, não se assuste, viu? O culto vai terminar daqui a pouco e você poderá se proteger. Mas em João, nós vamos ler no versículo 14 até o versículo 23º. Nós vamos entrar num dos textos mais difíceis para qualquer pregador. E eu ouso dizer, após 40 anos de ministério, eu ouso dizer que é um texto muito difícil, a nossa limitada compreensão de fé, não vou nem falar da razão, e vocês vão ver por quê. João 17, 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Convém dizer que eu estou, de certa maneira, cometendo um sacrilégio a cortar um pedaço dessa oração sacerdotal de Jesus no Evangelho de João, capítulo 17. Então, eu estou no meio dessa oração. 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Aqui já vem uma declaração muito bombástica e complicada, porque a casa em que nós vivemos é esse mundo. Então, se ninguém gosta de você nesse mundo, como é que você fica? Não é? Então já é um negócio complicado. Verso 15, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então isso significa que não tem jeito, você vai completar a cronologia dos seus anos de vida nessa terra, até o último minuto, não tem jeito, você vai ficar aqui, mas
Há uma intercessão por parte do Cristo, do Mestre, do nosso Salvador, que está aqui nessa noite, muito bem colocado, irmã Rubenita, de que, essa promessa de que Ele pode nos guardar, que Ele está orando e está pedindo ao Pai que nos guarde, e eu ouso dizer que o Pai tem guardado cada um de vocês aqui até hoje, guardado a sua alma, sua fé, sua vida, e o Mestre continua falando nessa oração. No 16 ele diz que eles não são do mundo, eu também não sou. No 17 ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Uma analogia possível para o versículo 17 seria a ideia de você se banhar em alguma coisa, ou você receber uma espécie de injeção que entre no seu corpo, como aquela injeção de Diprospan. Quem conhece essa injeção de Diprospan? Levanta a mão. Alguns conhecem, como eu. Então é uma injeção que você toma, pelo que me disseram, ela é um tipo de anti-inflamatório, uma coisa assim. Ela entra e fica uns meses dentro de você passeando, não é? Supostamente ela protege você, mas a ideia qual é? A ideia é que a verdade, ela nos separa. A palavra santificação em grego significa separado. Ela nos separa de uma espécie de condição mundana, cósmica, na qual nós estamos desprotegidos, na qual Satanás pode fazer a festa na nossa vida. Então Jesus ora para que nós sejamos santificados na verdade, e a verdade aqui não é uma verdade meramente filosófica, não é uma verdade que algum pastor declarou, algum teólogo, algum mestre, algum doutor, algum padre. Não, essa verdade aqui é a palavra que você tem à sua mão. Então a ideia é que essa palavra nos inocula ou nos conduz. Qualquer metáfora que você quiser usar, você pode usar. Aqui tem professores universitários e doutores. Qualquer figura, qualquer metáfora serve. Agora, a ideia é que essa palavra tem poder para nos colocar no caminho certo e nos colocar, eu diria, na luz. 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aqui aparece um outro aspecto interessante, que é o aspecto missiológico e missionário, ou seja, nós não só somos salvos, você não só foi salvo, regenerado, nasceu de novo, selado pelo Espírito, batizado, etc., para ter uma vida com Deus e confortavelmente permanecer em uma espécie de divã espiritual. Não, você foi salvo, foi regenerado, Deus entrou na sua casa, na sua família, nos seus filhos, na sua vida, para fazer com que você seja um instrumento do reino de Deus no cosmos, nesse mundo. Essa é a ideia do versículo 18. Nós somos enviados ao mundo. Por isso que pessoas continuam sendo salvas, libertas das garras de Satanás, continuam sendo convertidas, salvas, e muitos que estão, talvez várias pessoas nessa noite aqui, sejam novos convertidos, novos irmãos, novas irmãs. Por quê? Porque alguém foi lá, alguém evangelizou, alguém deu testemunho, alguém disse: eu era cego, agora vejo. Então isso significa que nesse processo você foi instrumento, missionário, missionária da verdade, para que outros fossem salvos. 19, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O mestre está dizendo aqui que ele tinha um alvo, e o alvo era ser fiel no seu chamado, em relação à verdade, a fim de que a crucificação finalmente tivesse um efeito definitivo. Porque crucificação de bandido é uma coisa, crucificação de quem não peca é outra. Então por que nós estamos nessa noite aqui? Podemos dizer que somos salvos, não é porque nós somos bonitinhos, ricos, ocultos, ou o que for, mas é porque este homem, Jesus, filho de Maria, durante 3 anos, sofreu, pregou, ensinou, andou, suou, dormiu, apanhou, etc., até a cruz, para que os nossos pecados fossem lavados, como cantamos aqui, e para que o escrito de dívida
para com Deus, a partir da lei divina que existia para cada um de nós, fosse rasgado, pregado na cruz, destruído, os principados satânicos perdessem o direito sobre você, e eles não têm mais direito sobre você, porque você foi comprado pelo sacrifício do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Você pode dar um amém? Amém. Muito bom. Nós somos presbiterianos, mas podemos dar amém, não podemos? Muito bem. Bom, aí o texto continua, mas eu queria nos fixarmos no versículo 22 e 23. Por quê? Porque eu vou sair daqui. Eu vou fazer o que a homilética desaconselha. E eu não estou nem aí. Porque depois de tantos anos de pregação e ensino em 4 continentes, eu me sinto à vontade para navegar na minha loucura e procurar transmitir certos recados que eu vejo Deus me colocar no coração para a igreja dele. Mas vamos ver aí, 22 e 23. Jesus diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Olha essa frase: para que sejam um, como nós o somos. Esta declaração, ela entorta, agoniza todo o raciocínio teológico. Porque o mestre está dizendo aqui: olha, eu tenho feito isso, para que sejam um. Em outras palavras, para que todos nós que estamos aqui neste recinto, nesse edifício, nessa noite, nós, vejam que é o pronome nós todos sejamos um. Como é que nós pode ser um? E mais, ele diz assim: a fim que de todos sejam um como nós o somos. Ou seja, não só nós temos que ser um, mas nós temos que ser um como Ele, o Pai e o Espírito são um. Então o patamar, o paradigma, o nível de qualidade é muito elevado, não é qualquer coisa. E aí ele diz ainda, a fim de que, aperfeiçoados na unidade, eu neles, tu em mim, para que o mundo conheça que tu me enviastes, amastes, como também amaste a mim. Então nós vamos agora, isso é uma introdução, um aperitivo ao que queremos falar nessa noite. E o ponto é, sendo um, como é que nós podemos ser um? Então vamos lá, vamos começar pela aposição. Em primeiro lugar, nós somos diferentes, não tem ninguém igual aqui. Mesmo dos casais que estão à minha frente aqui, há diferenças, há características, atributos, traços, marcas da personalidade que são diferentes. E eu nem preciso entrar no terreno de fêmea e macho, não preciso entrar nesse terreno. Mas as personalidades, a forma de pensar, o jeito, o temperamento, e sem falar inclusive na criação, são diferentes, nós somos diferentes. E mais, nós fomos criados diferentes. E eu vou dizer mais, nós fomos criados para permanecer e sermos diferentes pela eternidade. Você já deve estar percebendo que eu vou dar um nó na sua cabeça e na minha ao mesmo tempo. O que eu estou dizendo é o que Paulo tentou dizer à igreja presbiteriana de Corinto, no capítulo 12 da sua primeira carta, quando ele usa uma figura biológica, a figura do corpo, e ele começa a dizer que no corpo, a igreja é como o corpo humano. Então um é unha, outro é cílio, outro é pé, outro é nariz, e por aí vai. Então a identidade que o Espírito Santo dá a cada um de nós, ela exige essa diversidade, mesmo porque Deus não é boring, Deus não é tedioso, chato. Deus é rico, Deus é colorido, Deus é alegre, Deus é glória, palavra que aparece aqui, aparece nesse texto. Então nós somos diferentes. Então como é que nós podemos ser um? Em que sentido ser um? Porque nós nem pensamos a mesma coisa sobre todas as coisas. Nós podemos concordar sobre certas, por exemplo, podemos discutir. Ontem, foi ontem, eu repeti de manhã, eu estava me levaram para comer uma pizza, numa casa tal, tinha 3 psicólogos, um fazendo doutorado em missões, um filósofo, mas era uma reunião informal, alguns eu não conhecia bem, veio a pizza, e
vieram também os refrigerantes, porque nós somos evangélicos. E aí começou a conversa e surgiu um assunto ali de teologia, e eu percebi as vertentes de visão de cada um. É muito interessante. Duas pessoas olham para o mesmo objeto e veem coisas intrinsecamente ou completamente paradoxais. Mas o Senhor nos fez assim. Então, a minha ideia nessa noite é tentar, eu já perguntei até onde eu devo ir, falou 8h30, eu ia até a meia-noite, mas eu vou ser disciplinado, é tentar passar para vocês algumas ideias que me vieram ao coração sobre como, numa igreja, nós podemos ser um. Não é fórmula, não é receita, não é nada simples também, mas eu creio que são possibilidades que nós podemos adotar para que isso aconteça. Convém dizer aqui que todos nós sabemos o sabor de divisões no cristianismo. Todos nós sabemos. Qualquer sociólogo da religião, por exemplo, meu segundo mestrado foi em Ciências da Religião no Mackenzie. Lá ficou claro isso para mim, que qualquer sociólogo da religião, ele vai perceber que nós somos muito divididos, não é? Então, se um anjo chegasse aqui em Marília hoje, ou um ET, eu tenho lido muito material de ufologia também, e muito interessante essa área. Se um ET chegasse aqui, ele iria perceber nessa cidade várias igrejas com nomes diferentes, não é? E com cultos diferentes, e cânticos, cultos, e por aí vai. Então nós somos diferentes, mas somos divididos também. E aí entra uma outra questão que eu não quero abordar, não vou tocar, só estou de relance mencionando, que é como eu posso aceitar e viver e conviver com o diferente que não tem a bandeira, ou não levanta a bandeira que eu levanto, nesta cidade, por exemplo, não é? Mas eu não vou tocar nisso, mas eu vou citar aqui algumas dicas sobre o assunto. Primeira, aí mesmo no Evangelho de João, se você voltar um pouco aí, no capítulo de número 13, no versículo 14 ou 14, como você quiser, eu tenho aprendido um negócio muito interessante em linguística, né? Há muito tempo atrás eu estudei algumas línguas, né? Falo muito mal umas 4, mas eu aprendi uma coisa com a moderna linguística, de que o que interessa não é a gramática correta na comunicação, mas é a comunicação, né? Eu ainda tenho problemas com isso, porque eu não consigo falar em mim. Você consegue falar em mim? Então eu não consigo, mas eu já descobri que em mim existe. O estado de São Paulo tem 45 milhões de habitantes, Plácida, e tem muita gente que fala em mim, né? E você entende quando a pessoa fala em mim. Eu entendo, eu tenho dom de interpretação de línguas. Então quando a pessoa fala em mim, em vez de em mim, eu entendo. Então eu aceitei essa situação, né? Fiz uma terapia e está tudo bem. Mas, nem sei porque eu entrei nesse assunto, mas vamos voltar aqui, versículo 14, 13 e 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, você já percebeu como eu viajo, né? Sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ponto. Uma possível atitude, um primeiro passo, para que nós sejamos um aqui. Lavar os pés uns dos outros. Por sinal, aqui na 4 de abril, nessa igreja, eu trabalhei com 5 pastores eu trabalhei aqui. Trabalhei com o reverendo Odemir, trabalhei com o pastor Marcelo, pastor Reinaldo, pastor Ricardo e o reverendo Copesca. Trabalhei com todos eles aqui, né? E eu me lembro que a última vez que eu trabalhei aqui, nós tivemos uma noite, acho que foi uma noite de lavagem de pés. Quem se lembra disso? Alguém se lembra? Né? Pô, alguns se lembram, né? Aqueles que não perderam a memória ainda, mas nós tivemos uma cerimônia aqui. Eu não sabia que ia ter a cerimônia. De repente eu vejo um monte de bacias aqui com toalhas, né?
E eu fui conduzido pelo Espírito para lavar os pés. Tem ouvidos para ouvir? Ouça. Lavar os pés é um negócio complicado, porque é um negócio também meio chato. Você está tomando banho, os pés estão lá embaixo, o chuveiro está caindo, e você tem que lavar os pés. Ou você tem que se agachar. Se você for contorcionista, você vai tentar levantar o pé até aqui para tentar lavar o pé. É um negócio realmente chato. Acho que é por isso que nas minhas andanças pelo planeta eu percebi que em algumas culturas ninguém gosta muito de lavar o pé. E vai dormir com o pé, eu diria assim, petrolizado, se você entende o que eu quero dizer. E sem culpa. Mas Jesus, nessa última ceia, Jesus, antes da crucificação, ele lava os pés dos discípulos e ele diz: olha, como eu fiz, vocês devem lavar os pés uns aos outros. Ora, você só lava, ou supostamente você lava aquilo que está sujo. Se não está sujo, você não lava. O que isso significa espiritualmente falando? Isso significa, vou ser bem lacônico, bem claro aqui, e isso significa que ao longo do caminho, na coinonia dessa igreja, eu podia estar em qualquer outra igreja desse país, eu falaria a mesma coisa. No convívio da igreja, nós vamos sujar os pés, nossos e dos outros. Os outros também vão sujar os nossos pés, não vão sujar os deles. Em outras palavras, nós estaremos nesta convivência, onde nós temos, eu diria, pontos distintos, né? O efeito de distinção, como eu falei aqui, nós somos diferentes, e às vezes é interessante dizer que nós somos diferentes até nos pecados que cometemos. Então nós, ao longo do caminho, nós poderemos pecar contra o irmão, sujar o pé dele, dela e vice-versa. E Jesus está dizendo aqui, quando isso acontecer, você precisa ser humilde para lavar os pés dos seus irmãos e eles os seus. Em outras palavras, nós temos que ajudarmos uns aos outros a nos limparmos espiritualmente. É óbvio que aí entra perdão, que aí entra pedir perdão, que aí inclui-se perdoar. E perdão é uma coisa interessante, né? Porque se eu não perdoo e eu mantenho mágoa dentro de mim, eu apodreço. A psicologia já trata disso. Você não precisa nem de teologia, não precisa de teologia. Então, primeiro ponto, eu vou ser não vou ser muito longo, não quero ser mais sucinto, mas o primeiro ponto é: nós temos que lavar uns aos outros. Eu acho que talvez a melhor experiência sobre isso seja a experiência de um casamento bem sucedido. Como eu gosto de ver casamento bem sucedido. Eu estou olhando aqui uns casais aí. Meu Deus do céu. Quantos anos de casado, Marcos e Plasta? 40? Rene? 50? 43. Gente, eles ainda estão juntos. E eles são diferentes. Quantas vezes ambos, homem e mulher, quantas vezes, ambos os cônjuges, quantas vezes vocês tiveram que lavar os pés uns dos outros? Perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, pedir perdão um ao outro. Casais são assim. Esses casais que perduram, não tem outra saída. Eu sei, você pode até pensar, porque o seu QI é muito alto, você pode até pensar que há outros atenuantes aí, podem haver outros, mas eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero pontuar aqui é que nós temos que aprender a conviver com as fraquezas uns dos outros, perdoar uns aos outros, pedir perdão uns aos outros e ajudar uns aos outros a se levantar quando cai, porque a ideia de cair, ela é muito mais profunda do que a teologia legalista evangélica. Esse mesmo mestre aqui disse que se eu olhar para uma mulher com intenção impura, eu já adulterei. Eu não preciso ir para a cama com ela, eu não preciso fazer nada disso. Se eu olhar com intenção impura, eu já adulterei. Por isso que um professor, falecido professor meu, Karl Lackler, lá em São Paulo dizia: Jarbas, olha a primeira.
viu o violão, não olhe mais. Então, é assim que funciona, primeiro passo. E isso significa o quê? Que do ponto de vista espiritual e do ponto de vista psicológico, nós não devemos nos assustar com os erros uns dos outros, não é? Porque nós erramos, né? Eu não sei se você erra, eu erro. Então nós precisamos também, olha que interessante, quem não perdoa a si mesmo, não tem condição de perdoar o outro. Então, a palavra para nós nessa noite, o primeiro ponto é esse: lavar os pés uns aos outros. Aí alguém diria: mas isso não é fácil, mas isso é difícil. Meu irmão, se o irmão quer uma vida espiritual, religiosa fácil, procure outro arraial, mas não o arraial de Cristo. Ser um verdadeiro cristão não é fácil. 2, Romanos 12:10, uma outra carta que Paulo escreve a uma igreja de Roma, 12:10, Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Segunda atitude, para sermos um, amarmos uns aos outros e honrarmos uns aos outros. Interessante isso. Se você olhar bem o texto, Paulo está dizendo, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu costumo dizer, depois de tantos anos de ministério, que o maior desafio de um pastor nesse país, sabe qual é o maior desafio? O maior de todos é quando Deus começa a usar você. Quando Deus começa a usar você, e essa dinâmica, essa vibe, ela entra em todos os níveis, inclusive no nível secular, na dimensão secular. É o craque do time. Quais foram as instruções que o técnico de Portugal recebeu para o jogo com o Brasil na Inglaterra, na Copa de 1966? A principal instrução foi essa: tem um cabra aí chamado Pelé, quebra ele, mas quebra ele. Os defensores e meio-campistas portugueses quebraram ele, e ele saiu carregado de campo, porque ele era o rei, ele era o máximo, ele era o perigo maior. Então eles foram na veia. Então, ser usado por Deus é um perigo. É preciso muita vigilância, para não subir a cabeça ao nariz e você andar empinado. É por isso, por exemplo, que novos convertidos não devem ser ordenados ao pastorado. Está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, porque ele começa a ficar tão feliz, tão contente, está tão entusiasmado, que ele daqui a pouco ele acha que ele é o rei, e aí o diabo vem e quebra ele. Nesse texto Paulo está falando, preferindo-vos em honra uns aos outros. Em outras palavras, faça como Jesus. Quando quiserem fazer de você um rei ou uma rainha na igreja, o que você tem que fazer? Saia de fininho. É lógico que eu não estou falando aqui literalmente. O que eu estou dizendo, você saia da cena de glória. Não aceite glória de homens. Você se esconda. E Paulo diz, preferindo em honra uns aos outros. Você sabe que quando uma pessoa não quer aparecer, se uma pessoa é competente e é cheia do Espírito, quanto menos ela quer aparecer, mais ela aparece. Mas a questão não é essa, meu irmão. A questão é, você por dentro tem que ter essa atitude de se esconder. Eu vou usar um clichê evangélico: se esconder atrás da cruz. Você se esconde atrás da cruz, mesmo porque, cá entre nós, vamos ser bem honestos aqui, nós sabemos quem nós somos. Nós conhecemos as bestas que temos no porão, como dizia Dr. Moreau, um professor meu lá perto de Chicago. Nós sabemos. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que nos esconder através da cruz, atrás da cruz, através da cruz. Então, segundo ponto, amar. Então nós precisamos amar e precisamos aprender a honrar uns aos outros. Irmãos, quem sabe quem é
não precisa apresentar diploma e nem precisa de holofote. É. Por isso que um dos nomes mais extraordinários para o nosso mestre e para o nosso Deus é Eu Sou. Quem é Eu Sou não precisa de nome. Mas qual é o teu nome? Eles vão perguntar, o faraó vai perguntar, qual é o nome do teu Deus? Tem que ter nome, afinal de contas, lá nós temos Osíris, lá nós temos Asclépio, lá nós temos uma plétora de deuses com nomes. Qual é o nome que eu vou dizer? Você vai dizer para ele que o Eu Sou te enviou. Eu sou é esquisito, né? Por isso que a gente aprende em teologia que Deus não existe. Deus é. Quem existe é você. A categoria de Deus é totalmente distinta da nossa. Nós existimos, Ele é. Aliás, antes que nós existíssemos, Ele era. E Ele continua sendo. Então, segundo ponto, esse. Terceiro, Gálatas 5,13. Essa pregação está sendo uma espécie de estudo bíblico. E eu não peço desculpas por isso, porque esse é o meu dom principal. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, da Igreja Presbiteriana Independente da 4 de abril, Marília, Estado de São Paulo, 5,13, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes o quê? Servos uns dos outros pelo amor. Então, uma terceira atitude conjunta, servir sempre. Servir sempre. Eu não consigo imaginar uma pessoa salva em Cristo, que tem o Espírito Santo, que não tem alguma coisa para servir, para dar, para abençoar o seu semelhante, o seu próximo e o seu irmão. Eu não consigo. Eu estava andando na Avenida Paulista, e quem conhece bem São Paulo, tem o Hospital Santa Catarina ali. E ali tinha um morador de rua, jovem, e ele pôs ali umas cabanas, não está mais lá, pelo que eu percebi, não está mais, umas cabanas de lona, e fez a casinha dele, tal, e eu, como bom ou mau cidadão, eu acho que enfeia muito a cidade você ter pessoas morando nas calçadas, essa é a opinião minha. Eu passava ali, e olhava aquilo, e um dia, eu passo, e ele tinha vários cães, né? Por isso que o cachorro é o melhor amigo do homem, né? Ou como se fala em Portugal, o cão. Então ele tinha vários cachorros ali, e eu passava, olhava aquilo, e era um contraste com os transeuntes daquela região de São Paulo em particular. E um dia eu passo assim, e eu o vejo, assentado, com uma Bíblia aberta. Aí eu não aguentei, tive um ataque de espiritualidade e de bondade, parei, peguei a carteira, fui dar um dinheiro para ele olhou para mim, com um sorriso daqui a aqui, aí eu perguntei para ele, falei, você está lendo a Bíblia? Ele falou, sim, eu já estou no livro X, Deus é muito bom. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, Jesus abençoe o seu dia, vá em paz. Meu irmão, eu ganhei o dia. O abençoado ali fui eu. No meio daquela confusão da Paulista, toda cheia, aquele burburinho, aquela confusão, eu vejo esse rapaz com um sorriso daqui a aqui, aqueles cachorros, e lendo a Bíblia, com um belo sorriso, e me abençoando. Eu não sei, para vocês pode parecer ínfimo, pequeno, irrelevante, mas para mim não foi, sabe por quê? Porque eu vi Jesus nele. Eu não vi Jesus nos executivos, ali naquela região, naquele momento, eu não estava vendo Jesus nos turistas, eu vi Jesus nesse rapaz. Então, servir, você sempre pode servir.
Tem gente que chega ao ponto de amar tanto a Jesus, de tirar a roupa do corpo e dar a alguém, seja no metrô, seja no trem, seja onde for, por amor ao seu semelhante, pelo fato de estar cheio de Jesus. Quem está cheio de Jesus é sempre uma fonte de bênção. Não precisa ser uma coisa espalhafatosa, gigantesca, mas você vai fazer a diferença, você vai dar sabor à pessoa que está próxima de você. 4, outra coisa importante, em Romanos 15, 14, volta atrás aí na sua Bíblia, seja no celular, seja a Bíblia em papel, seja o que for. Eu me lembro que, como eu sou um dinossauro, eu me lembro que quando, num seminário, eu dei aula em muitos seminários, em São Paulo e fora do Brasil, eu me lembro que quando eu comecei a ver seminaristas trazendo o celular, e olhando a Bíblia no celular, me lembro que eu tive uma alergia, um ataque de alergia, porque psicologicamente eu estou, eu diria assim, acorrentado a este livro em forma de papel. Mas as coisas foram mudando, eu fui sendo domado, eu fui sendo educado, curado, tratado, né? E aí eu comecei a ver alguns amigos meus pregando a partir do iPad, já não levava a Bíblia em papel, mas colocava o iPad aqui na frente, o texto. Eu tenho um iPad, eu nunca fiz isso, e aquilo também foi difícil de eu conseguir, mas aí eu consegui, né? Mas consegui aceitar, mas eu não consigo ainda fazer isso sem o papel. 15, 14, certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, olha isso, aptos para admoestardes uns aos outros. A palavra admoestar não é uma palavra muito bem-vinda na igreja, porque a palavra admoestar significa, na sua simplicidade, sem entrar em frescuras aqui, mas ela significa na sua simplicidade, eu ter a liberdade, porque eu amo, porque eu respeito, porque eu sirvo, porque eu abençoo, eu ter a liberdade de dizer ao meu irmão, de dizer à minha irmã, olha, você está errado nisto, você não está pensando correto, essa decisão não é correta, isso aqui não está certo, isso aqui vai te destruir, esta liberdade que precisa existir, e eu creio que ela só existe quando há amor genuíno. Por isso que eu citei 2 casais aqui, há outros casais aqui. Quando há amor, um pode dizer para o outro, né? E a palavra-chave qual é, né? É a palavra bem, não é essa palavra? Bem, não faz assim, não é assim? Bem, perdoa, bem, ajuda, bem, não é assim que funciona? Eu não sou filho de sapo nem de abóbora, eu tive pai e mãe, então eu lembro, né? Bem, e aí aquele outro bem, né, que está, porque às vezes o homem tende a ser mais racional e mais duro, a mulher a ser mais emocional, mais sensível, mas tem umas mulheres que não são assim bem, muito assim não, né, que são mais duras, né? É do temperamento dela. Eu trabalhei com umas missionárias aí, você não tem ideia, eu tive uma colega alemã em Moçambique, meu irmão, olha, agradeço a Deus. Então, desse tamanho, gente boa, mas não era fácil não, mas admoestar-vos uns aos outros. Por isso que e olha que Paulo diz aqui, vocês estão possuídos de bondade, cheios do conhecimento, aptos para admoestar-vos. Olhe a ordem dos fatores. Quando você sabe que uma pessoa ama você, gosta de você, ama você, respeita você, essa pessoa pode passar um sabão em você, que você vai aceitar o sabão, porque você sabe que essa pessoa ama você. Estou errado? É assim, meu irmão. Só que você precisa amar, ter certeza que a outra pessoa ama você. Dói, porque toda admoestação dói, mas se a admoestação vem de alguém que te ama, nossa, ela faz um bem, mais um bem, maravilhoso. Então Paulo está falando sobre isso. Então que nesta igreja, procurando sermos um em Cristo, nós cresçamos em amor, em bondade,
em comunhão com Cristo, para nós podermos ter a liberdade de admoestar uns aos outros. Você não deve lembrar disso, provavelmente, espero que tenha esquecido, mas há muitos anos atrás, eu trabalhava aqui nessa igreja, algumas irmãs com bastante amor me disseram: pastor, mude a cor do seu cabelo. E alguém chegou para mim e disse assim: o nome é luz reversa, é o nome do demônio. Aí vocês não acreditam, eu fui fazer isso, fiz a luz reversa. Quando eu estudei na França foi a mesma coisa. Não, faz a luz reversa, ficar com o cabelo branco, deixa você velho. Aí eu fui fazer essa tal luz reversa. Você senta lá, fecha os olhos, entrega o espírito, e alguém vem ali mexer, pôr tinta, arrancar o cérebro, sei lá o que faz. Aí eu percebi que depois de uns 10 dias, olhando-me no espelho, eu fui perceber que eu não só tinha feito a luz reversa, como eu tinha me tornado uma pessoa acajoada. Ou seja, o meu cabelo parecia uma espécie de grama com hepatite D. Eu não gostei. E o duro é você tirar aquele negócio. Porque mulher muda a cor de cabelo à vontade. A mulher fica bonita de qualquer jeito. Mas, me desculpe, e outro dia, eu não sei onde foi aqui nessa cidade. Eu não sei onde eu estava aí. No Confiança. Eu estou lá na fila e tem um rapaz bem mais novo que eu, que é fácil hoje em dia. E ele estava com esse cabelo marrom, diarreico. E era uma coisa assim que dava calafrios, né? E isso aconteceu uma vez comigo, mas graças a Deus que eu caí em si. Alguns queridos chegaram para mim, falaram, me orientaram, falaram: Jarbas, não faça mais isso, não ponha essa tinta no seu cabelo, você fica um ET, avante. Outro texto importante, estamos caminhando para o fim, para nós sermos um, porque é o seguinte, presta atenção, você pega dois pedreiros, vamos pegar pedreiros, e os pedreiros vão fazer aquela bendita parede ou aquele muro. São dois pedreiros, mas esses dois pedreiros têm experiências próprias, formação própria, etc. Erros próprios, acertos individuais. Então eles vão construir esse muro, mas se o dono da construção é uma pessoa exigente, que quer algo muito bom, se ele tem esses dois pedreiros para analisarem a construção desse muro, esses dois pedreiros significam no mínimo 4 olhos supostamente competentes para aquele trabalho. Então isso significa que esses 4 olhos vão olhar exatamente como a coisa deve ser feita, e se ao longo do caminho da construção desse muro, dessa parede, o que for, a coisa não estiver boa, um pode dizer para o outro: isso aqui está torto, isso aqui não está simétrico. Então, é assim que funciona o corpo de Cristo, é assim que a gente tem que funcionar. Ou seja, o Senhor nos criou para que nós aparemos as arestas uns dos outros, para que o edifício fique bonito. Jesus quer que essa igreja se torne uma igreja bonita, uma igreja linda, uma noiva linda. Noiva com dente quebrado não dá, só se o noivo também tiver dente quebrado, mas o Senhor quer que essa igreja, que os irmãos sejam belos, aparando as arestas uns dos outros. Os irmãos podem dizer amém? Amém. E isso nas mínimas coisas. Eu tenho muitos defeitos, nunca os contei, nem quero. Também já estou mais perto da Nova Jerusalém, e lá não vou ter defeito. Vou ter limitação, porque ilimitação, infinitude é só com Deus, só. Mas eu tenho entre várias manias, eu tenho uma mania de procurar andar sempre cheiroso. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu não vou usar outros nomes, e esses irmãos que eu estou citando aqui, eu estou dando um cachê para eles, para poder usar o nome deles, mas eu me lembro há muitos anos atrás, que eu estava saindo do culto aqui, o Marcos estava se levantando com a plasta, e ele disse: pastor cheiroso. Ele não vai lembrar disso, porque acho que isso vai entrar na constelação do Marcos, mas eu não esqueço disso. O irmão José Arnaldo, morrendo de câncer,
3 dias antes de morrer de câncer, no hospital na Santa Casa, alguns pastores visitando, à beira da cama, porque eu adquiri essa mania. O meu caso é grave, não tem cura. Eu gosto de perfume, gosto de cheiro bom, não é? E tomo banho mesmo, e I don't care. Eu sou assim, vou morrer assim. Aí, à beira da cama, um pastor se aproxima dele, ele já morrendo, e ele diz assim para esse pastor, bem baixinho assim, para esse outro pastor, eu estava aqui: você já viu um pastor mais cheiroso que esse? Então, eu senti uma confirmação da vontade de Deus, para que eu continue cheiroso, e continue me tornando cheiroso. Às vezes eu exagero, né? Às vezes eu posso fazer as pessoas correrem, mas esse é o ponto. Então, por que eu estou citando isso? E aqui me vem um negócio interessante, caiu agora, veio lá de cima agora, não está nem escrito aqui. Elogie seus irmãos. Você vê uma qualidade no irmão seu, numa irmã, seja o que for, elegância, vocabulário, o que for, elogie. Tem um irmão aqui que toca guitarra, como o Felipe, está lá, né? O Felipe, né, que tocou a guitarra, esse aí, a vítima, né? Elogie. Se o pastor pregou bem, né? Os irmãos aqui são abençoados, porque os irmãos têm aqui, entre tantos pastores, os irmãos têm pastores aqui experientes, e um deles até fala em línguas, então, grego e hebraico. Então, elogie, porque quando você salienta a qualidade de alguém, você encoraja essa pessoa a melhorar, a crescer, e ser mais e mais instrumento de Deus nessa igreja. Quando um seminarista, minha boca está seca, Juba sabe para mim, filho, quando um seminarista está começando, eu comecei a pregar em 1980, Igreja Batista Ebenezer, Alto da Moca, São Paulo. Ser seminarista, na minha geração, ser seminarista era um desespero. Na denominação que eu trabalhava, ser seminarista significava que eu tinha que estudar muito, eu tinha que cuidar de congregação, eu tinha que fazer tudo, era pau para toda a obra, era um coroinha, a 10ª potência do pastor, e não é fácil. Mas quando eu comecei, à medida que os anos foram se passando, e eu comecei a deslanchar, a me soltar, a crescer, a amadurecer, num púlpito como esse, todas as vezes que eu ouvia uma palavra de elogio, eu a tomava como uma palavra de incentivo, para continuar. Irmãos, dependendo da sua experiência de vida, e da sua formação acadêmica, você pode se tornar uma pessoa muito crítica. Muito crítica. Eu falo por mim mesmo. Eu, por exemplo, eu citei hoje de manhã o Nimim, né? Foi de manhã que eu citei o Nimim. Agora citei aqui também. Então, meu português não é um português refinado, mas é um português que quebra um galinho aí. Mas eu preciso aceitar os meus irmãos que falam em mim. Eu preciso aceitar as pessoas como elas são, com seus defeitos e as suas qualidades. Eu não posso exigir dos outros o que eles não receberam, que eu recebi. E o que eu recebi de Deus, não é porque eu sou bonitinho, não. Eu recebi por graça, só por graça. Então eu preciso ser o quê? Misericordioso, compassivo, mesmo porque, à medida que eu estou falando aos irmãos aqui, ficou bem patente nessa noite, que grande aqui é só um, Jesus. Avante. Gálatas 6:2, é um outro texto, Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Meu irmão, não é difícil você sair daqui e comer uma bela pizza no Dona Oliva. Tomar um belo suco e bater um bom papo. Pode até se tornar difícil, quando um pastor que está com você à mesa diz para você
que a pizza que você escolheu já tinha sido escolhida na eternidade. Depois você processa isso. É engraçado isso, né? Não, eu não escolhi a pizza. Deus escolheu na eternidade que eu ia comer essa pizza naquela hora. Eu acho esse pensamento um pensamento extremamente intrigante. Mas o texto aqui está dizendo que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Por que eu citei a pizzaria? Porque você amar o seu irmão na pizzaria, no churrasco, no chopp, na festa, é fácil. E quando a casa cai? O que a gente faz quando a casa cai? E aqui eu posso usar novamente, a figura do casal que permanece casado e bem casado na companhia de Jesus. Vou usar de novo essa figura, de novo, que aliás é riquíssima na Escritura, do Gênesis ao Apocalipse. Se o seu filho sair daqui de São Paulo, do estado de São Paulo, e for ser médico, ou for ser o que for, na Amazônia, na África, sei lá onde, e depois de 2, 3 anos, não der certo, nada não deu certo, a casa, ele foi assaltado, a empresa não sei o quê, aconteceu, a casa caiu. O que você vai fazer com o seu filho, ou a sua filha? Ou seja, a sua casa será sempre a casa do seu filho e da sua filha. Você sabe por quê? Não é uma questão meramente institucional, psicológica, filosófica, sei lá, não, religiosa, não, é porque se é seu filho e sua filha, e se você tem Jesus no coração mesmo, o pai e a mãe, os seus filhos podem sair de casa, mas eles nunca sairão do vosso coração. Eles sempre estarão ali dentro. Essa é a casa de Deus. Na casa de Deus a gente não quer perder ninguém. Por isso que, falando da primeira igreja presbiteriana independente de Corinto, na primeira carta, capítulo 5, não precisa abrir, encontramos um indivíduo que dormiu com a madrasta. E viram com uma confusão na igreja, e Paulo diz assim: olha, meu espírito, o Espírito Santo, a igreja, os anjos, sei lá mais quem, vamos entregar esse indivíduo a Satanás, para a destruição da carne, para que o seu espírito seja salvo no dia do juízo. Qual que é o valor econômico teológico aí? O valor é o seguinte: Deus não quer e Deus não se permite perder filhos. Se se perde, não é filho. E Deus não disciplina bastardos, Deus disciplina filhos. Então, se eu estou debaixo de disciplina, e alguém aqui está debaixo de disciplina, ele é nosso irmão, ela é nossa irmã, nós somos da mesma família, nós somos um em Cristo, nós vamos juntos para Canaã, nós vamos ser arrebatados juntos, e nós devemos fazer de tudo, para que o nosso irmão e a nossa irmã sejam curados, recuperados, realinhados, reungidos, rejuvenescidos. Por isso que Paulo está falando aí, exatamente o que eu acabei de ler. Levar as cargas, carregar fardos. Vou correr, não vou abrir. Efésios 5, 21 fala de sujeitar-se uns aos outros, no temor de Cristo. Se quiser anotar, anote, Efésios 5, 21. O que significa isso? Isso significa que eu me sujeito a alguém diante de uma tarefa, de uma condição na qual alguém comanda e alguém é comandado. Em outras palavras, nós temos dons diferentes. Temos pastores, presbíteros, diáconos, dependendo da igreja tem profetisa, tem apóstolo, tem de tudo aí. Mas nem todos podem fazer a mesma coisa, nem todos podem pregar. Nem todos vão lavar o banheiro da igreja, ou vão limpar o banco, ou sei lá o quê, administrar.
Então nós temos que aprender a respeitar o espaço de cada um e a nos sujeitarmos àquele que está numa posição de direção, de autoridade superior à nossa. Não é que ele é superior, o trabalho que ele está fazendo é um trabalho específico, que é um trabalho de condução do navio. Então o navio romano, a galera romana precisava dos remadores, mas tinha o condutor, tinha aqueles que observavam a direção que o navio estava indo. Então, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso, só esse texto dá um sermão de umas 2 horas. Eu não posso ficar aqui nele. Mas a ideia é essa, que quem não obedece, não serve para mandar. Quem não dirige, quem não está disposto a se submeter, não tem autoridade para submeter ou para conduzir ninguém que se submeta a ele. Eu estou sendo claro, irmãos? Eu estou falando para os irmãos de carteirinha assinada, e não tem nada a ver com igreja, não. Eu trabalhei 14 anos no centro de São Paulo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Eu sou paulistano, essa marca, essa mácula não posso tirar, tá? É em mim. Eu trabalhei eu trabalhei 10 anos numa empresa, trabalhei 4 anos num banco, eu tive gerentes, eu tive superiores, e com esses superiores, eu aprendi a obedecer. E eu fui muito abençoado, vou usar agora um termo evangélico, né? Eu fui muito abençoado pelos chefes que eu tive, exatamente pela lealdade e pelo fato de me submeter às ordens deles, porque eles estavam à minha frente, conduzindo a empresa, conduzindo a sessão, conduzindo, o trabalho. Então Paulo fala, sujeitando-vos aos outros no temor de Cristo. Isso não significa que essas pessoas que estavam me conduzindo sempre acertavam, sempre estavam certas, eram perfeitas. Não! Paulo adjetiva o texto e diz, no temor de Cristo. Lógico, que se o meu chefe falasse, olha, eu quero que você vá até a rua tal, e mate todo mundo que está naquela rua, eu não iria. Mas dentro dos parâmetros, da ética, dos postulados daquele espaço, eu me sujeitava. Paulo, finalmente, Paulo fala, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, Paulo diz assim, fazei tudo para a glória de Deus. E naquele versículo Paulo fala, seja comer, seja beber, seja o que for, fazei para a glória de Deus. Eu até tenho levado esse texto às últimas consequências. Confesso à igreja que de vez em quando eu gosto de tomar um bom vinho, né? Então confesso esse pecado. Os irmãos estavam pensando que eu era perfeito, agora descobriram que não sou. Ou champanhe ou o que for, eu gosto muito de espumante, que é doce, gosto muito. E uma coisa que eu faço, quando isso acontece, que eu vejo que ninguém faz, mas eu faço, num jantar, num almoço, o que for. Se a gente vai fazer um brinde, não sabe o que é um brinde, né? Com a taça, eu digo sempre isso. Saúde, ou um brinde a Jesus e a nós. Eu ponho Jesus na mesa. Eu citei aqui de manhã hoje, foi de manhã que eu citei do casal, né? Das relações. Foi, não foi? Foi. É um casal, soube de um casal, que quando na noite em que eles iam ter relações íntimas, eles oravam antes para que o Espírito Santo saísse do quarto. Meu irmão, no zoológico do Pai, há várias espécies e subespécies. E, meu irmão, isso é infantil. Isso é infantil. Quando nós separamos muito o sacro do profano, o sagrado do profano, isso aqui é espiritual, isso aqui não é espiritual, isso aqui é espiritual, isso aqui não é espiritual.
Quando nós colocamos Jesus em compartimentos, certos compartimentos, e deixamos Ele fora de outros, nós estamos incorrendo num grave erro. Jesus quer ser a sua companhia em tudo que você faz e onde você vai. E vou dizer mais, quando você pisar na bola, como eu piso na bola, todo mundo aqui pisa na bola, Jesus está ali com você quando você pisou na bola. Então quando você pisar na bola, você tem que correr para a primeira carta de João, capítulo 1, capítulo 2 da primeira carta de João. Você tem que lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. O maravilhoso é o seguinte, sabe o que é o maravilhoso? É que Deus, Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador, Ele não desiste de você, e Ele não desiste desta igreja, nem de nenhuma igreja nessa cidade. Ele não declara filhos como bastardos. Ele não, tem uma palavra que me foge agora à mente, mas Ele não joga fora os seus filhos, mas Ele espera que os seus filhos voltem como o filho pródigo, e quando eles voltam, a festa na casa é enorme, enorme, enorme. Deus não perde, Deus sempre ganha. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, porque por elas nós viemos aqui hoje à noite. Obrigado, Senhor, porque após tantos anos, o Senhor continua conosco, e nós continuamos contigo. Obrigado, Senhor, porque sermos um é um grande desafio, muito grande. Para nós parece impossível, mas para Ti é possível. E um dia isso vai acontecer. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos, mesmo quando cairmos. Ajuda-nos, Senhor, a nos levantarmos a cabeça, humildemente, para dizermos a Ti, Senhor, me ajuda a continuar. Ajuda-nos a lavarmos os pés uns dos outros, levarmos as cargas uns dos outros, perdoarmos uns aos outros, pedirmos perdão uns aos outros, servirmos uns aos outros, darmos honra, mais honra aos outros, e a fazer tudo para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, né? Pela palavra. Obrigado, Jarbas, pelo carinho, pelo serviço aí, prestado esse mês de janeiro para nós. Que Deus te abençoe grandemente. Irmãos, vamos ficar em pé. Só lembrando que no final ali, na porta, você pode fazer a sua inscrição da IBD, Escola Bíblica Dominical, escolher a sala que você quer participar, bem como se você também deseja se tornar membro desta igreja, também tem uma ficha que você pode preencher, para você poder participar da sala de novos membros, amém? Estenda a sua mão aqui à frente, por favor, vamos abençoar essa vida aqui em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Jarbas, cubra ele com teu sangue, dê ordem aos teus anjos a respeito dele, Pai, que ele volte para sua casa, se sentindo usado e abençoado, amado pelo Senhor, que ele seja ministrado nessa semana, cuida dele, Pai, de todo ataque do inferno, dê ordem aos teus anjos a respeito dele, Pai, e que ele seja protegido pelo Senhor. Pai, nós oramos também para que esta igreja presente aqui tenha uma semana abençoada na Tua presença, uma semana cheia de milagres, de sinais, prodígios e maravilhas, uma semana próspera, uma semana, Pai, de muita provisão, que cada um de nós aqui possa, Pai, caminhar na obediência, no temor do Senhor, porque estaremos protegidos por Ti, Deus. Por isso, Pai, esteja conosco nessa semana, que nós tenhamos uma semana abençoada mesmo na Tua presença, Pai. E povo de Deus, receber a bênção do Senhor, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
A comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus e Pai esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.